Olá, está começando mais um Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e olha só o que a gente preparou para hoje. Movimento à la Renda, está aberta a temporada de 2019. No programa de hoje nós vamos ver que a abertura da temporada do Movimento à la Renda contou com uma novidade. Pela primeira vez, um casal foi o responsável pelo julgamento das provas. Freio de Ouro, a corrida por uma vaga na maior prova da raça. Crioulo no hipismo. Descobrimos que o cavalo crioulo é bom para iniciantes na modalidade. A gente consegue mostrar que tamanho no documento. Solidariedade. Leilão beneficente vai doar arrecadação para a UTI neonatal da Santa Casa de Porto Alegre. Projeto Influência. A participação do cavalo crioulo na formação cultural do gaúcho. Fique com a gente porque o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras já está no ar. Um leilão de cavalos crioulos vai destinar 100% da renda arrecadada para a aquisição de equipamentos para a UTI neonatal da maternidade da Santa Casa de Porto Alegre. Esse remate será no dia 24 de novembro no Tatersal de Negócios do Cavalo Crioulo, em Esteio, a partir das 9 horas da noite. Quem fala mais conosco sobre o assunto, sobre essa grande iniciativa de solidariedade na raça crioula, é o Dr. Tita Kreff, ele que é o diretor técnico aqui da Santa Casa de Porto Alegre. Como é que surgiu a iniciativa, a ideia desse projeto, Dr. Tita? Essa é uma ideia que já tem alguns meses. Começou, na verdade, no ano passado. Nós fizemos um movimento que a ideia seria embriões de éguas ajudando embriões de crianças, né? E mais por questão de regulamento, tal, as éguas teriam que ter direito a ter mais um embrião, aquela coisa toda. Então nós preferimos fazer um leilão mais geral que envolva cavalos num sentido mais amplo. Então serão cotas dos maiores cavalos da raça crioula, embriões de algumas éguas fora de série e coberturas, lotes de coberturas, na ideia de que com essa renda a gente possa equipar a nova UTI neonatal da Santa Casa para crianças, principalmente os neonatos prematuros ou crianças e mães que passam por cirurgias fetais ainda, né? Então essa é uma tecnologia caríssima, né? Que a Santa Casa, essa unidade se dedica 100% dela a esses bebês e 70% desses bebês são bebês do Sistema Único de Saúde, do SUS. Estamos falando de mais ou menos 3.700 partos por ano. Desses 3.700 partos, 700 desses bebês são bebês que apresentam alta complexidade. A Santa Casa ela é referência em bebês em partos complicados. Então, 700 desses 3.700 ficam internados sob cuidado da UTI neonatal. Então, a única maneira de viabilizar isso seria através de um esforço grande comunitário. Mais uma vez, a raça crioula se prontificou. Nós tivemos dificuldade para conseguir botar todo o amor, todos os doadores em um só leilão. Foi uma coisa muito emocionante ver a resposta dessas pessoas, né? E isso vai ser transformado em amor, em doação. Tanto que o slogan desse remate é grandes cavalos salvando pequenas vidas, né? Vocês conseguiram reunir importantes exemplares aí da raça, fruto também de doação dos criadores. Sim, os criadores, e o que eu chamo a atenção em alguns lotes, assim, que o cavalo é a cota ou é a matriz mais importante que algumas cabanhas têm, né? Então isso é uma doação de grande valor, né? Os cavalos nem se fala, ali tem grandes campeões de esteio, cotas de cavalos freio de ouro, cavalos consagrados, grandes pais, cavalos até que não mais existem, né? Como o Chicão de Santo Odessa, que o proprietário disse, não, eu sei que eu só tenho mais tantos durante o resto da vida, mas a Santa Casa é mais importante. Então isso demonstra que a solidariedade é total, assim, né? Doutor Tito, agora quem ainda não ajudou pode ajudar, obviamente comprando ou adquirindo essa genética. Eu acho que o mundo criolista, o valor, assim, a preciosidade desses lotes chamaria
atenção em qualquer circunstância. Se associar ainda a um leilão beneficente, eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer, além pelo interesse na genética desses animais, querer também ajudar essas crianças, né? Então, eu acho que uma maneira de ajudar agora seria participando, apoiando, comprando e certamente terá oportunidade para todo tipo de ajuda. Transmissão de um grande parceiro que é o Canal Rural para todo o país. As duas leiloeiras mais tradicionais do nosso meio, que é a Trajano e a Parceria Leilões, vão estar aceitando com toda a sua estrutura habitual os telefonemas, além dos lances presenciais. Já estão com um catálogo disponível em seus respectivos sites? Estão nos sites, já está sendo distribuído esse catálogo para os clientes habituais, né? E também teremos algumas novidades que, por exemplo, são as cabanhas sponsor, né? Se um grande empresário, uma pessoa quiser adquirir um embrião desse cavalo, terão cabanhas que lá vão ser anunciadas que tomarão conta desse animal quando quiser visitar, quando quiser levar um filho, um neto, ver. Então são várias possibilidades de se ajudar, né? Tá joia. Então fica aí o convite, né, doutor Tita, dia 24 de novembro, a partir das 9 horas da noite, diretamente do Tatarsal de Negócios, com a transmissão e parceria também do Canal Rural. Obrigada, sucesso. Obrigado vocês, aguardamos a todos lá e será um evento de muita emoção, muito sucesso. Parabéns pela doação de todos e na semana que vem a gente mostra um pouco mais dessa bela iniciativa. Depois que a gente mostrou o Mumu aqui no programa, outros competidores do hipismo também entraram em contato conosco para falar da participação da raça nessa modalidade dos grandões. E descobrimos que os exemplares são ótimos para quem está começando. Confira! Aos 17, Isabela Scarpa já pode ser considerada uma amazona experiente. São 13 anos montando cavalos. E eu sempre fui muito apaixonada por cavalos e animais em geral. E daí eu olhei, pai, quero fazer. Daí ele um dia me levou e eu gostei e desde então não parei nunca mais. Já faz 13 anos que eu monto e eu não pretendo parar. O parceiro de provas é o KS Conhaque. O cavalo crioulo era da treinadora de hipismo. A dupla se deu tão bem que o animal foi comprado. É o primeiro crioulo que eu montei e eu não conhecia muito bem a raça até conhecer ele, mas eu sou apaixonada por crioulo agora. Segundo a treinadora de Isabela, o cavalo crioulo é bastante usado por iniciantes no hipismo no Rio Grande do Sul. Eu indico, né, o cavalo crioulo, o cavalo mais baixo, ele dá uma sensação melhor para a pessoa que está começando. Por não ser tão alto, ele passa segurança, então eu acho que é um bom cavalo para começar. As provas de escola até tem bastante crioulo saltando, as escolas possuem cavalos crioulo misturados, né? Mas assim, na altura de 1 metro, que é onde o conhaque compete, são poucos os que saltam, mas os que saltam muito bem. Hoje o conjunto salta obstáculos de 1 metro, um desafio para o cavalo crioulo, animal de menor porte que os usados normalmente em provas de hipismo. A gente começou a fazer competições de 80, depois foi para 90 e nisso a gente foi aos poucos formando o conjunto. Porque, 80, a escola é bem diferente de saltar 1 metro, mas a gente foi se conhecendo cada vez mais e eu comecei a ver como é que ele era diferente dos outros, porque eu só tinha montado cavalo grande até conhecer ele. Então foi diferente no início, mas no final deu tudo certo e agora a gente está aí, saltando 1 metro no 2º ano já e dando show. Como diz a Isabela, eles deram um show no concurso hípico Marechal Osório, realizado na capital gaúcha. Na primeira passada, nenhuma falta. Tá aqui a Isabela e o Conhaque acabaram de sair da prova, zeraram o percurso. Sim. Primeira passada muito boa, né, Isabela? Sim, muito boa. Foi um percurso bom. A gente conseguiu ter um ritmo bom durante todo o percurso, que é bom para ele por ser pequeno. E a gente conseguiu um bom resultado para ir para o desempate, o que é muito bom. Ontem a gente acabou fazendo uma falta no último por estar indo muito rápido, mas mesmo assim a gente conseguiu uma colocação boa no final dos 91 conjuntos. Agora, o Conhaque, por ser muito ágil, ele leva vantagem, né? Agora nessa segunda passada, que é contra o cronômetro, né? Sim, agora como a gente tem que ir bastante rápido,
vai ser bom para ele por ser pequeno, rápido e ágil. E as curvas vão ser bem fáceis de ser realizadas. Dá para dizer que essa é a vantagem do crioulo? Sim, com certeza. Porque eles são cavalos bem maiores que ele e daí não conseguem fazer uma curva tão fechada como ele, que é pequeno. Agora vocês chamam a atenção da torcida quando entram na pista? Os únicos, a única amazona com um cavalo crioulo, normalmente na maioria das provas? É, com certeza. Na maioria das provas, pelo menos de 1 metro, ele é o único crioulo. E todo mundo, quando ele desce do caminhão, fica zoando o Macanudo, o nosso tratador, porque eles confundem, mas a prova de escola é só amanhã. Ele, não, mas esse cavalo vai saltar 1 metro. E eles ficam bem impressionados. Ele veio na pista e mostrou que ele é bom e hoje todo mundo torce por ele, todo mundo gosta dele muito. Na segunda entrada, veio um 4º lugar entre 90 participantes, com um tempo de 29 segundos,54. Por isso, é bom não julgar esse conjunto pela altura. A gente consegue mostrar que tamanho no documento. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. Já estamos de volta com Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e foi aberta no último fim de semana a temporada 2019 do Movimento à La Renda. A primeira etapa da modalidade foi realizada em Viamão, no Rio Grande do Sul. No Movimento à La Renda, a paixão pela modalidade começa bem cedo. A Helena vem com a gente desde a barriga, ela já acompanha as provas, né, Lelê? E vem ver quem aqui, o pai? Ela vem ver o pai que está correndo agora no Jaguar. Olha ali. É. Helena E é um ambiente familiar, né? É, muito legal. O nosso lazer é aqui, né, com a família. A Helena vem sempre, se diverte, anda a cavalo, né, filha? Cedo também começa o prazer pela montaria. A primeira etapa da temporada 2019, disputada na Cabanha Sabiendas, em Viamão, teve a estreia do infantil como categoria oficial para a ABCC. Martim Heller e Basco Otelo, o primeiro conjunto a pisar na pista, escreveu seu nome na história da modalidade. Eu treinava com meu pai há muito tempo. E daí agora vai ter. E daí eu vou participar agora de todo o Movimento à La Renda que vai ter. Como é que você está te sentindo? Tu é o primeiro competidor da história do Movimento à La Renda nessa categoria. Muito feliz. E eu vi que tu saiu ali, estava todo emocionado na hora que terminou a prova. Por quê? Porque a gente foi muito forte, eu e ele. A prova também marcou a estreia oficial da categoria feminino. Coube a Miriam Martinez a honra de ser a primeira ginete a entrar na pista e disputar a etapa. E aqui foi a primeira vez para tudo, para mim, para eles, para nós. Foi muito interessante. Foi uma boa estreia então e uma responsabilidade. Se a primeira mulher é disputar na categoria. Ah, nossa, imagina, eu amo o Movimento à La Renda. Eu sou fã dessa prova, eu tenho uma admiração incrível por essa prova, eu acho essa prova espetacular. Para mim estar aqui hoje como estreante da categoria feminina é gostoso demais. Para a ABCC, a criação das categorias vai servir de estímulo para que novos competidores passem a participar das provas. A intenção é de trazer mais novos adeptos à prova, né? A prova que está buscando um crescimento dentro da raça. E então a gente colocou essas duas novas modalidades, que é infantil até 12 anos e a prova feminina. Então, para que tenha mais também modalidades para esse pessoal poder participar, né? Enquanto os competidores realizavam os exercícios na pista, do lado de fora, o apoio vinha dos amigos e familiares. Cada um participava de alguma forma, inclusive gravando a prova do marido. Todas as provas dele eu gravo para depois ele ver os erros e acertar os percursos certinho. Legal.
E é bom isso, ter alguém gravando ali? E serve o que para corrigir depois? Não, é muito legal, porque daí tu consegue depois chegar em casa com mais calma, tu vê o que tu fez de certo, de errado, porque cada prova tem uma particularidade, né? Cada prova tu acerta uma manobra, outra manobra tu erra, né? Mas é bem legal para te corrigir, cada vez tu aperfeiçoar e melhorar as tuas manobras na próxima prova, né? A torcida só parava nos intervalos das provas. E aí, cada um achava o que fazer. Bom, intervalo da prova, dá tempo de fazer um crochê aí? Dá, é sempre bom ocupar o tempo, né? No intervalo de lá a gente vai produzindo aqui. Você faz crochê e ele ali embaixo dá uma dormindo. Ele vai roncando. Familiares reunidos ali fora da pista e também aqui, na área de competição. Pela primeira vez, um casal é responsável pelo julgamento das provas. Ana e Mário são catarinenses e já haviam julgado outras provas, mas nunca juntos. É maravilhoso poder passar o final de semana em família, julgando, curtindo a prova. É isso que a La Renda proporciona, né? Uma prova em família, a filhinha pequena junto, todo mundo junto, a gente curtir um final de semana. Esse entrosamento aí ajuda? Ajuda, mas a gente tem os nossos momentos de divergência no julgamento, né, amor? A gente tem dialogado bastante aqui quanto às notas, mas esse entrosamento que a gente traz de casa facilita bastante o julgamento. E família não tem igual, né? Tá todo mundo reunido. Não tem igual. É muito bom saber que a nossa filha está aqui, correndo, brincando ali atrás, enquanto a gente está aqui trabalhando com o cavalo, que é uma coisa que a gente gosta, né? Ajudando, fazendo o julgamento da prova, poder trazer a nossa família para aquilo que o esporte que a gente escolheu. O problema é que ele faz em 2 tempos. Ele para e depois vira. O volapé, ele é um movimento contínuo. Tu para e vira. É como se fosse uma manobra de uma parte de mangueira. O cavalo tem que parar e virar. E o que ele fez foi correr bem e parar bem. Pena que ele não mantenha o movimento. Quando a gente convidou o jurado, a intenção foi que a gente convidasse um casal, né? E hoje a gente tem... são únicos, né, em todo o Brasil, jurados credenciados pela BCC, que é a Ana e o Mário, né, trouxeram a filhinha junto, né. Então, assim, essa foi a ideia, é consagrar as famílias, consagrar a minha família, minha esposa está ali atrás também, acompanhando forte, né, e prestigiar a família nas pessoas dos jurados. Essa foi a grande intenção da gente. Para o presidente da ABCC, a prova disputada na Cabanha Sabiendas mostra que a modalidade está no caminho certo e deve crescer ainda mais. É uma prova tradicional aqui do Denis na Cabanha Sabiendas. Eu fiz questão de participar e trazer o apoio da ABCC. A ABCC vai estar focada, ajudando a organizar, a promover o movimento La Renda, uma prova muito importante. Nós consideramos que tem um potencial muito grande para crescer, uma prova internacional muito importante. E na abertura da temporada, quem subiu no lugar mais alto do pódio foi Martim Heller e Basco Otelo na categoria infantil. Miriam Martinez e Basco Otelo na feminino. Thiago Sarturi montando Necajô debochado na Crioulos do Futuro. O título da categoria Amador B ficou com Marcelo Ferraz e Jaguar da Reservada. Daniel Dutra e Julgador da 38 venceram a Amador A. Márcia Souza e Capa Negra Reflorido conquistaram a Profissional B. E na Profissional A, o título foi para o ginete destaque Cleiton Guimarães, que montou Mapuche Isabelita. E na semana que vem vamos detalhar as novas regras do movimento La Renda aqui no programa. E no próximo bloco a gente fala de Freio de Ouro 2019. É um instante só, te espero. Estamos de volta com Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. O ciclo 2019 do Freio de Ouro já está a todo vapor com a disputa de credenciadoras em todo o país. E quem se habilitar logo às classificatórias
vai sair na frente. Assunto para o nosso colega Sandro Fávero e o técnico da ABCC, Rodrigo Pi. Salve, salve, Estela e amigos do programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. O Freio de Ouro 2019 já começou. 2 semanas após a disputa da grande final, que consagrou Jota a Libertador e Independência do Espigão como os grandes campeões da temporada de 2018, nós já tivemos a disputa da primeira credenciadora. Ela aconteceu em Chapecó, no estado de Santa Catarina, habilitando os primeiros 4 machos e as primeiras 4 fêmeas para a temporada do ano que vem. Para a gente repercutir um pouco mais sobre este fim de temporada e já início de próximo ciclo, nós estamos aqui na cidade de Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, tendo a satisfação de conversar com o Rodrigo Pi, técnico credenciado da ABCC. Bom, Rodrigo, o Freio de Ouro não para nunca, né? É dinâmico por essência, não é mesmo? Exatamente. Olá, Sandro. Olá, os amigos que nos assistem no programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. Exatamente, a ABCC hoje tem um calendário extremamente intenso e que não permite que pare nunca, né? Talvez o nosso maior descanso, vamos dizer assim, seja nas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, mas já metade de janeiro já retoma. Mas na semana seguinte ao Freio de Ouro, ao término do Freio de Ouro, já começam as outras provas credenciadoras, provas morfológicas, exposições de primavera. E isso extremamente intenso, são 3, 4, 5, 6, às vezes, por final de semana, fazendo com que esse calendário seja extremamente intenso ao longo do ano todo da raça crioula. Bom, no Freio de Ouro especificamente, esse é um período muito importante, né? É o período de reprodução, período de monta, e por isso que é importante credenciar já, quanto antes melhor, não é mesmo, Rodrigo? Exatamente. Essa ferramenta de sair cedo com os cavalos, o cedo que eu digo, logo em seguida ao término do Freio de Ouro, eu considero super importante para o manejo desses animais. Seja ele para o manejo reprodutivo, que nós estamos exatamente nessa época de reprodução, tanto para macho quanto para fêmea. Ela vai de quando a quando esse período de monta? O calendário da ABCC, pelo regulamento do registro genealógico, diz que vai sempre a temporada de monta de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Mas a gente sabe que fisiologicamente, pelo funcionamento do ciclo estral da égua e funcionamento do garanhão, ela se dá no auge da temporada reprodutiva na primavera-verão. Então, vamos dizer ali que ela vai de 1º de setembro a janeiro, fevereiro, aí depende muito do manejo de cada propriedade, mas... O ideal é esse. Exatamente, o ideal normalmente é esse. Então, nessa época, os garanhões saem para cobrir, vão para centrais, as fêmeas que estão em trabalho vão para centrais também, ou seja, na propriedade, para fazer trabalhos de transferência de embrião. Então, esse credenciamento cedo na temporada é importante para isso, para que haja essa credencia setembro, outubro, novembro, esses animais param o treinamento, porque é importante, não se consegue conciliar as duas coisas para que haja um bom funcionamento tanto da temporada reprodutiva quanto do treinamento. É importante que essas coisas sejam feitas de forma separada. Então, se credencia, esses animais vão para centro de montas ou na própria propriedade, os garanhões ali iniciam a temporada de cobertura, seja monta controlada, congelamento de sêmen, envios de sêmen, e as fêmeas passam aí pelo processo principalmente pelas transferências de embrião, né, que são biotecnologias hoje disponíveis dentro da raça, que possibilitam que esses animais, ainda durante o processo de campanha, seja funcional, seja morfológica, possam estar aptos aí a reproduzirem, a doarem embriões para que se tenham aí sua progênie sendo disseminada sem que eles parem, sem que eles abram mão da fase de treinamento para a competição. Um dos exemplos é o Penharol da Boa Vista, né, que foi freio de prata da ABCC esse ano e freio de bronze na FIC, que garantiu já o seu credenciamento, a sua habilitação para 2019, vencendo São Lourenço do Sul, né, Rodrigo? Exatamente, esse é um exemplo clássico disso que nós vemos falando. Um cavalo que fez uma campanha funcional muito importante ano passado, seja ela em FIC, em freio de ouro, credenciou, se organizaram para credenciá-lo cedo, ele credenciou agora em outubro em São Lourenço, e já está numa central de monta para fazer a sua temporada reprodutiva. Um cavalo que a Cabanha Boa Vista vendeu algumas cotas dele, hoje ele tem mais proprietários, parece que está com uma entrada importante de sêmen dele no Uruguai, um uso grande no Uruguai. Então, para que isso possa ser feito com eficiência, ele tem que parar o treinamento, não tem como conciliar as duas coisas. Então, provavelmente nesse período agora ele vai ficar exclusivamente trabalhando a parte reprodutiva. Geralmente, quanto tempo fica numa central nessa época? O animal que já está credenciado, até para retornar aos treinamentos?
Sandro, depende um pouco da demanda do treinamento e da demanda reprodutiva desse cavalo. Se é um cavalo que tem uma demanda reprodutiva grande, isso se estende. Procura grande, né, por sêmen. Uma procura grande por sêmen, por coberturas, isso se estende a janeiro, fevereiro, às vezes. Caso contrário, ele pode até o final do ano, até 31 de dezembro, interromper isso para retomar o treinamento. Também, sendo um cavalo que necessita de um período mais longo de treinamento, essa temporada reprodutiva ela é encurtada para que se possibilite que ele retome mais cedo o treinamento. Então, tudo vai de acordo com a procura, com a demanda por cobertura desse cavalo e com a necessidade de treinamento dele dentro do ciclo do freio de ouro. Bom, você já falou, então, dos garanhões, das fêmeas, mas também para os animais jovens, para os potrancos e potrancos, para os animais inéditos, também é bom já credenciar. Exatamente. Eu considero super importante esse credenciamento cedo do cavalo inédito. Por quê? Porque isso vai possibilitar que ele descanse um pouco, ele credencia, ele descansa 30, 60 dias, o que for necessário, retoma o treinamento dele de forma gradual e lenta, sem que haja necessidade de apertá-lo, de forçá-lo dentro desse treinamento, sem que seja submetido a uma sequência muito grande de provas muito perto uma da outra. Então, tudo isso são manejos que a gente cria para o cavalo inédito, para o cavalo de primeiro ano de competição, importante para que ele tenha um resultado satisfatório no final do ciclo. Até porque tem que ter um cuidado especial, né? São animais jovens, não é? Exatamente. Normalmente são animais de 4, 5 anos, que deve ser a média dos nossos animais inéditos que estão correndo o ciclo. Então, se nós formos pegar um cavalo de 4 anos, por exemplo, é um animal que ainda está em crescimento, que está em formação óssea. Então, esse distanciamento de provas, de treinamento, um descanso, isso é super importante para o bem-estar desse cavalo, para o manejo da saúde dele como animal atleta, para que lá no bocal ele chegue no bocal, que é a grande final dos inéditos, no auge da sua performance atleta e funcional. Bom, então esse é o período, tá aí a dica, tem mais credenciadoras esse ano aí, você que está querendo participar, então esse é um momento importantíssimo. Bom, quero também aproveitar essa estada aqui na Barra do Ribeiro e perguntar aqui para o Rodrigo, falar um pouquinho sobre a primeira temporada de 2018, também a gente já visualizar um pouquinho 2019. Foi um ano e tanto esse, né, que tivemos de 2018, tivemos FIC esse ano, tivemos um grande freio de ouro, uma conquista inédita de um bicampeonato, não é, Rodrigo? Exatamente, Sandro. Foi um ano importantíssimo para a raça em termos de freio de ouro, uma FIC com resultado extremamente satisfatório aqui no Brasil, com grande quantidade de animais competindo, com resultados importantes, com médias funcionais, aqui falando de freio de ouro, com médias funcionais altíssimas. O freio de ouro, a exemplo da FIC também, como reflexo da FIC, já tinha sido um resultado extraordinário. O freio também, tivemos um bicampeonato de machos, aí com quebra de pontuações. Talvez, se falando em termos de machos aí, dos anos, muita gente comenta, isso não é um comentário meu, exclusivamente meu, mas talvez o ano mais forte da história do freio de ouro, em termos de competição de machos no freio, né? Então foi um ano extremamente importante que vai ficar marcado na história da raça crioula. E na FIG também, né? Um show, não só dos animais do Brasil, como também dos que vieram de fora, do Uruguai e da Argentina. Exatamente, animais extremamente competitivos, tanto que tivemos o freio de ouro FIC, foi um macho uruguaio, né? Colibri matreiro. Colibri matreiro, montado por um ginete brasileiro e com uma genética bem argentina e uruguaia. Então, ele foi a consolidação, a comprovação prática, a síntese de todo o significado da FIC, né? Perfeito. Bom, e o que esperar para o próximo ano, para 2019? Aí, um ano, a exemplo do que vem ocorrendo, vem superando ano a ano em termos de quantidade, de qualidade de provas. Esse ano nós vamos ter uma novidade que vai concentrar tudo em esteio, as classificatórias da região. Boa lembrança. Não vai haver mais a classificatória norte e sul, vai ser uma classificatória só em esteio, classificando 8 animais. Então nós vamos ter em esteio o bocal, a aberta e a classificatória exatamente norte e sul, todos classificando 8 animais. Então essa talvez seja a grande novidade do ciclo. Acho que dinamiza até, não é? Exatamente, dinamiza, se oportuniza todos os animais correrem nas mesmas pistas, sob as mesmas condições de pista, que não desmerecendo as demais, mas talvez é o grande palco da raça crioula, é esteio, todo mundo quer correr em esteio. Então isso, para o brilho da prova, para o crescimento da prova, é super importante essa decisão e acho que veio para ficar. Rodrigo, muito obrigado pela participação, por toda essa parceria durante o ano de 2018, que 2019 estejamos juntos aí em mais novas jornadas aí no freio de ouro e nas demais competições da raça crioula.
Eu que agradeço, Sandro, mais uma vez poder estar participando do teu programa, falando de cavalos, e estou sempre à disposição para ajudar vocês, esclarecer. As porteiras da nossa casa aqui estão abertas também para gravarem programas, para usarem para possíveis matérias, então estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Rodrigo Pi falando então sobre esse período importante da raça crioula, em se falando de freio de ouro. Volto contigo, Estela. Obrigada, Sandro. Agora a gente vai para mais um intervalinho e volta em seguida. Não saia daí. Estamos de volta com o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e agora vamos falar de arte e história. Conheça o projeto Influência na reportagem especial de Júlio Prestes e Júlio Souza. O que te faz gaúcho? Colado no muro, ao lado de um ponto de ônibus, no meio do intenso movimento do centro de Porto Alegre, um painel faz essa provocação, e não é o único. 100 imagens como esta foram espalhadas pelas ruas. Elas poderiam estar em uma exposição, mas o objetivo é atingir mais pessoas e ajudar quem passa a entender como a própria identidade foi formada. Para o gaúcho, olhar para esta foto é como se ver no espelho. As imagens fazem parte do projeto Influência, iniciativa de Henrique Fagundes da Costa e Eduardo Rocha. Um livro sobre a história do Rio Grande do Sul, sob a ótica do cavalo. Os painéis, eles trazem um questionamento de onde vem esse nosso sentimento, o que te torna gaúcho. Ele procura que as pessoas se identifiquem com essa cultura, que não é minha, que não é tua, que é de todos, e se sinta próximo daquela cena. Se nós voltarmos a 1 ou 2 gerações, nós temos um pé no campo. Então, os nossos antepassados, principalmente aqui no Sul, são muito ligados ao campo, né? E essa figura do cavalo como influenciador da nossa evolução como humanidade, ela é muito forte aqui no Sul. A paixão de Henrique pela história do Pampa Gaúcho começou cedo. A minha história, ela começa na infância, né? Na propriedade do meu avô, em Candiota, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E meu avô sempre brinca que quando ele me perdia, assim, eu estava fazendo algum barulho no galpão e eu sempre voltava de fora, como a gente chama, da fazenda para a cidade com alguma peça, um estribo, um freio, uma espora, sempre procurando pelos galpões. E comecei de uma forma bastante amadora a juntar algumas peças de montaria, formar uma coleção, um acervo. E na minha adolescência esse sentimento foi aumentando, fui reunindo mais e mais peças. Ele passou 14 anos cavalgando pela história através dos livros. Da leitura, às milhares de páginas escritas à mão, a obra foi tomando forma. O desafio foi saber por onde, ou melhor, quando começar a narrativa. Num determinado momento da pesquisa, eu decidi começar o livro quando o primeiro homem monta cavalo. Estamos falando aí da Rússia, 5.000 anos atrás, e de como esse cavalo e essa equitação saem da Rússia, por aí atravessam toda uma série de países, de culturas, e vão chegar então aqui em Portugal, na Espanha, com os nossos conquistadores que atravessam o Atlântico e que com eles chegam não só o cavalo e a equitação, mas toda uma ancestralidade hípica que em algum momento vai nos interferir aqui no Rio Grande do Sul. A identidade de quem habita o extremo sul da América foi forjada por uma série de culturas que se chocaram após a chegada dos descobridores. E o cavalo se transformou em um dos eixos desse novo mundo. Quando essa cultura ela chega aqui na América, em que esse europeu se joga numa situação totalmente inesperada, onde ele sai de uma Europa do fim do século XVI, com cidades, com palcos, com a população toda no entorno, ele chega aqui e ele tem o campo e o cavalo, e ele vai ter que enfrentar essa diversidade sobre o cavalo. Então, a partir dessa busca aí, que é
uma adaptação, mas é uma superação, aí uma forma de dominar esse ambiente adverso, ele aí vai se ver em situações onde ele e o cavalo vão ter que suprir a falta de habitação, a falta de alimento, a guerra. A indumentária do gaúcho é baseada nesse estilo de vida, o que ajuda a entender a origem dos aperos do cavalo crioulo. O gaúcho ele vai conseguir sobreviver e tirar proveito do cavalo em situações tão adversas que já esse cavalo ele não é um auxiliar na sua vida, mas sim eles são dependentes um do outro para conseguirem sobreviver. A gente tem nos arreios, que é um coadjuvante aí do cavalo, peças às vezes com até um triplo propósito, onde um sirigote, um lombilho vai ser travesseiro, onde a carona vai ser o colchão, onde o poncho vai usar para cobrir. E esse cavalo vai auxiliar, então, nesse momento, não só, como eu disse, na habitação, aí na forma como ele vai sobreviver e dormir, mas na sua forma de obter alimento, onde o laço e a bolhadeira vão ser armas que vão auxiliar na captura do gado. Eduardo Rocha foi o responsável por dar vida à história contada nas páginas. Cenas cotidianas dos antepassados que viveram no Pampa foram reproduzidas com exatidão. Tu vai ver o índio que ele estava sem camisa, depois nós temos o índio já com poncho. Mas por que ele estava com poncho? Porque a ovelha naquela época já havia chegado na América, que o homem já sabia a utilização da lã, então por isso ele já conseguia preparar um poncho. A partir do momento que tu dá o clique, que tu congela aquele fragmento de tempo e materializa ele numa imagem, tu tem uma representação em um documento de um momento, né? O que o Projeto Influência faz é buscar uma fotografia atual, com toda a tecnologia e equipamentos que nós temos hoje, mas de um cenário que se busca muito através de livros, né? Então as cenas que nós estamos contando hoje, muitas vezes nós não tivemos elas registradas por fotos. Nós temos muitas cenas que hoje eu estou fotografando, que elas foram feitas através de pinturas, né? Então eu vejo a fotografia no Influência hoje como uma forma de documentar uma história, né? As fotos que fazem parte do livro são muito fiéis à história. E para recriar essas cenas foram usados objetos de época, alguns com centenas de anos, do acervo do Henrique que ele foi juntando ao longo do tempo. Um exemplo é esta lança aqui, que é da época da Revolução Farroupilha. É verdade, Conta um Júlio. pouco pra gente. É uma peça de forja crioula e do período Farroupilha, foi usado aí nas nossas guerras e revoluções pelos nossos lanceiros aí, os gaúchos, sobre o lombo do cavalo crioulo. E temos outras aqui também, né? Temos, por exemplo, isso aqui é um freio, bastante rústico. É um freio bastante rústico, é um freio chamado muleiro, e é um freio que tem uma ascendência moura, por essa particularidade que tem uma barbela em formato circular. Então essa parte ia dentro da boca do cavalo e está totalmente em desuso hoje. Tem uma outra peça aqui usada pelos gaúchos também, né? Isso aqui é um desjarreteador, é uma peça com mais de 200 anos, e ela foi usada no período das vacarias para seccionar os ligamentos do jarrete, do bovino, do gado, e foi usada aí por mais de 200 anos também e forma parte da história do nosso Rio Grande do Sul. E essas aqui não são as peças mais antigas do Henrique, né? Essa peça aqui, por exemplo, o que é? É um chamado rompe-cabeças, é uma arma indígena, foi usada aí pelos minuanos, pelos charruas e outros grupos, e possivelmente cerca de 500 a 1000 anos, com certeza. O nome já diz tudo para que era usado. É, rompe-cabeças, é uma arma para, como o nome diz, atacar aí o inimigo e certamente produzir um grande golpe, né? A gente falou no início da lança, usada na época da Revolução Farroupilha, mas antes da lança, os índios usavam as flechas. Essa aqui é uma ponta de flecha em pedra lascada, que caiu em desuso por causa justamente da lança. Como é que é essa história? Os índios usavam então a pedra lascada, e com a chegada do cavalo e da equitação, eles vão adotar a lança como arma de ataque, deixando de perder muito do seu tempo em polir essas pedras. Então vão passar com o cavalo a ganhar um poder de ataque muito superior com as lanças. Além de peças rústicas, tem também objetos muito luxuosos no teu acervo, né, Henrique? Sim, a gente tem um mate estilo colonial, cerca do ano 1800, é uma cuia em prata
num estilo prataria portuguesa, e fez parte sim daí do acervo dos nossos antepassados, dos gaúchos, e pode parecer aí um objeto talvez um pouco distante do nosso mate moderno, mas que sim fez parte e foi muito buscado aí pelos gaúchos. A gente tem outro material semelhante, são bolhadeiras de marfim com as ponteiras em prata, também formaram parte aí desse acervo de uso diário e que formavam aí parte de um acervo maior que eram os aperos gaúchos, aí com a prataria nos arreios e toda uma tradição, todo um legado que fez parte do dia a dia desses homens do campo. Agora são peças bastante requintadas, né? Elas eram usadas por quem? Elas eram peças que podem parecer, pelo seu valor, peças de gaúchos mais ricos, mas que nem sempre são verdade, porque o pensamento desses homens, eles estavam baseados aí no seu cavalo, né? E o cavalo levava todo o valor que eles possuíam, então eram peças que eram muito buscadas e que poderiam ser não só compradas, mas ganhadas aí em carreiras, em disputas e de outras formas, e que formavam parte aí desse acervo individual de cada campeiro. O livro é uma forma de deixar toda essa história aqui viva, né? Com certeza, as fotos aí que a gente recria e toda essa trajetória que o livro conta é um pouco de preservar esse nosso acervo gigantesco que a gente tem e toda essa cultura hípica, essa cultura que forma a identidade do nosso estado, então que isso se preserve de uma forma que crie um documento verdadeiramente histórico. Inseparáveis, gaúcho e cavalo crioulo, na história do Pampa e na identidade de um povo. O cavalo ele é o início do projeto, ele é o meio e ele é o fim. E esse livro ele não é uma história que não termina, né? Então ela se encerra até que nós chegamos na equitação contemporânea. Mas é um processo em contínua evolução. Tem uma história longa, tem uma história rica e nós temos que nos orgulhar dela e não só orgulhar, mas tentar preservar de alguma forma. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra durante a semana nas redes sociais que estão aí na sua tela. Acesse também o site do Freio de Ouro e fique por dentro de todas as notícias do mundo do cavalo crioulo. A gente se encontra no próximo sábado às 9 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Até lá!